A responsabilidade é de todos nós aqui, que a gente sempre reforça, né? O- os ouvidos mais próximos da minha boca são os meus. Então, o que eu falo é para mim, com certeza. E agradecer realmente essa oportunidade, e eu quero que seja um bate-papo. Desejo a todos uma feliz jornada, com a paz e a luz do Mestre Jesus, esse amigo que está sempre presente e jamais nos desampara. E eu, de uma forma brincando, mas dizendo o que eu realmente penso, para algumas pessoas eu digo assim, às vezes: olha, quem estiver esperando Jesus voltar, senta, mas numa poltrona muito, mas muitíssimo confortável, porque ele não vai voltar. Porque só volta quem se foi. E Jesus jamais nos deixou. Então ele não tem por que voltar se ele permanece junto conosco. Nós que somos meio rebeldes, às vezes nos afastamos, mas ele estará sempre de braços abertos para nós. E o convite é um bate-papo. Ah, quanto tempo eu tenho? Senão, sobrenome italiano fala até dizer chega. Fique à vontade, senhor Paulo. O Ah, tá teto legal. dessa reunião é às 11 horas. A gente tem Ah, bastante. não, então antes disso nós terminamos. Vai dar tempo de todo mundo almoçar tranquilo. E eu convido realmente para vocês assim, é um bate-papo, né? Fiquem à vontade, não fique incomodado, se interromper para perguntar, para questionar, para colocar sua opinião. Fiquem à vontade. Eu não estou aqui para trazer a verdade nenhuma. Eu estou em busca dessa verdade. E foi isso que me atraiu muito dentro da doutrina espírita. Essa busca por respostas. E a outra coisa também que eu preciso tomar muito cuidado, que às vezes eu digo para as pessoas, né? Eu fui em busca de resposta dentro da doutrina espírita. E ela me deu todas as respostas. Mas às vezes não aquela que eu gostaria. Mas faz sentido para mim. Fez sentido e continua fazendo sentido essa resposta. Ela tem uma lógica, né? Tem um conteúdo. Então, realmente, a doutrina para mim é uma luz que surgiu e que mostra qual o caminho que eu tenho que trilhar. E o papo de hoje é um papo. Eu começo sempre fazendo uma pergunta. Então, uma pergunta, eu gostaria de ouvir a resposta de vocês. A minha pergunta sempre começa assim: você quer ser feliz ou ter razão? O que vocês preferem? Feliz ou razão? O que vocês preferem? Thelma, Marli, Ivone, Roberto. Eu penso que a felicidade está ligada à paz, Uhum, né? A paz de espírito, a paz da consciência. Então, que, que eu tento desenvolver em mim condições para ser um canal de intuição e para encontrar a lucidez para ter a decisão certa. Eu desejo, como Paulo nos ensinou, nos curvar para que ele saia da frente da experiência e o próprio coração de Jesus, as ações corretas se manifestem. Então, tá. eu quero sair da frente da experiência, eu não quero Uhum, nem ter razão, nem eu quero sair da frente da experiência para que a coisa possa se manifestar de um lugar de um lugar superior, de uma consciência superior. uhum, entendi. Humildemente, talvez com o decorrer dos séculos, mas a busca é essa. Justo. Marli, quer falar alguma coisa, Marli? Razão, eu sempre lembro também do Emmanuel, quando ele diz no livro dele, no Consolador, né, que nós temos duas asas, razão e sentimento. Nós não podemos ser radicais e não podemos agir só pelo coração. Então tem que ter um equilíbrio muito grande nessas duas questões. Então, às vezes, eu tenho razão numa determinada situação, mas eu não vou me sentir muito feliz em ter aquela razão, porque vai contra
o meu coração, vai contra uma porção de coisas. E felicidade, para mim, é uma conquista, é é uma virtude. Você pode estar no meio de uma guerra, mas pode estar feliz. O Chico, ele sempre dizia, com todos aqueles problemas que ele tinha, que ele era a pessoa mais feliz do mundo. A primeira vez que eu ouvi essa colocação do Chico, eu pensei, eu era muito jovem, eu pensei, meu Deus, como que ele pode se sentir feliz tendo problemas, sendo caluniado, humilhado? Mas não é questão da da aprovação. É a nossa questão, é a dentro de nós. Eu sou feliz mesmo dentro das minhas dores, dentro. O que é feliz? É confiar em Deus, é confiar que Ele é mesmo o nosso Criador e que Ele está na frente de todo mundo, na frente das nossas, em todos os momentos da nossa vida, não é? Então, às vezes, a gente pensa que felicidade, muitas vezes, eu já pensei assim também na minha mocidade. Ah, a felicidade é reformar a casa, é ter o carro do ano, é comprar aquela bolsa de. Para muita gente, o que, que é isso? É uma posse, mas não é a coisa material. A gente sempre tem que lembrar daquela colocação de Jesus. Meu reino não é deste mundo. O reino dele, os ensinamentos dele, não é material, não é físico. É uma coisa assim, uma conquista da gente, né, Paulo? Ai, Justo. Paulo, se você deixar, eu fico falando aqui o Não, tempo. a ideia é bater papo mesmo, e é importante isso, porque a felicidade, né, não está ligado à posse de coisas Não, materiais, e sim essa posse de algo espiritual, que até o André mesmo falou, é um estado de espírito, né? É um uma estado. consciência plenamente satisfeita. Aquilo, como a gente sempre ouviu falar, né, de colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Né? Quando eu faço isso, né, que eu estou com essa consciência tranquila, eu estou, né, feliz. E mais o que, né, estar com consciência tranquila, porque é na nossa consciência que estão escritas as leis de Deus. Então, o despertar dessa consciência é o despertar dessas leis que nós vamos ali, como um diamante bruto, nós vamos burilando e mostrando toda a beleza, toda a luz. E aos poucos que acontece isso. Né? A razão tem duas visões, e é interessante da Marli falar também do coração, porque para os judeus o coração tinha esse simbolismo do sentimento e também do pensamento. Ele tinha esse equilíbrio, não é só um lado. E a razão é justamente isso, essa capacidade que nós temos de analisar algo e chegar a alguma conclusão. E às vezes também a gente pega na razão como algo que, como se fosse material também. Eu tenho razão ou eu perdi a razão. Né? Mas normalmente razão nós usamos também, infelizmente, em momentos de discussão, de discórdia, de desentendimento. Né? E isso que nós temos que tomar cuidado. Por isso que a grande pergunta é essa: você quer ter razão? No momento de desentendimento, de discórdia, o que eu prefiro? Ter razão? Ganhar aquela luta, aquela contenda? Ou sair feliz dali? Né? Mesmo que o outro ganhe, entre aspas, essa contenda, essa disputa. É isso que nós precisamos ver. Vale a pena, às vezes, né, ter razão? Né? Eu tive razão, ele estava errado. E o que nós vamos ganhar com isso em termos de felicidade, mas dessa felicidade plena, desse estado de espírito, dessa consciência? Nada. Então, às vezes, é importante deixar de lado. Por isso que nós precisamos, nesse momento, dar uma paradinha, né, e colocar essa questão na nossa mente, e no momento que for. Né, lembra lá, falou, Paulo fez uma pergunta: é importante ter razão, né, ou ser feliz? Acho que eu vou optar por feliz. Né? E entra aquele velho ditado, né? Quando um não quer, dois não brigam. E realmente, mas não quero, não quero entrar em atrito. Mas eu não quero. Pronto. Simplesmente assim.
E numa outra oportunidade, se tiver, né, mais tranquilo, sente e conversa. Mas tem um momento que nós precisamos fazer essa opção. Por quê? Porque isso envolve, nós temos que evitar mais para frente trabalhar com algo que eu entendo que a gente está aprendendo, estou falando pelo Paulo, que é o entendimento do Paulo, que é o perdão. Então, quando nós entramos no atrito, tem o desgaste, ali a discussão, ninguém ganha com aquilo. Ninguém ganha. Alguém pode sair dali achando que ganhou, mas não ganhou. Os dois perdem, os lados, todos os lados envolvidos perdem. E depois nós vamos ter que trabalhar com perdão. E perdão vem do latim, né, que é perdonare, que significa dar plenamente, doar totalmente, né, desligar-se, libertar-se, livrar-se. Isso é o significado de perdonare, que é composto por duas palavras, per e donare. Per, além de, e donare, doar. Então, perdoar, perdonar é dar além de. Então, quando nós extrapolamos tudo, o nosso sentimento, além daquilo que nós entendemos, é o perdão. E trazendo, né, dentro do dicionário, seria como se desculpar, absolver, livrar-se. Eu tenho uma tradução do grego que é deixar fluir, que eu entendo que é o mais interessante, que mais se encaixa. O processo de perdão cai nisso. E hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre esse perdão, baseado no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. E é bonito a misericórdia, né? Que é miseri, também mais córdia, composição de miseri mais córdia. Né? E aqui o texto que eu vou destacar, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, diz: a misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando, pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. E esse perdão, né, não é esquecer simplesmente, porque o esquecimento simples é amnésia. É o trabalhar com isso, entender que aquilo foi um momento que eu caí e agora eu preciso aprender a levantar. Levantar e reparar. E tirar lições para que eu não caia do mesmo erro. E esse capítulo, todos os capítulos são maravilhosos, mas aqui vale a pena dedicar um pouco mais nesse capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, porque ali ele nos dá muitas receitas. E o Cristo nos ama tanto que em diversos momentos ele aplica a mesma receita de formas diferentes, que a gente possa perceber isso. Nesse capítulo, pegar aqui no meu roteiro, fala sobre reconciliar com os seus adversários. Reconcilia com o teu enquanto está a caminho. Chamada para aqui é o momento certo para fazermos isso. Ah, Paulo, pode isso acontecer depois? Pode, mas aqui Jesus fala, reconcilia-te com os teus enquanto está a caminho. Então, esse é o grande momento. Ocorreu a discórdia, a desavença, o desentendimento? Ok, reflita e faça a correção. O sacrifício mais agradável a Deus, nesse capítulo. Quando você estiver ao altar levando uma oferenda e lembrar que tem algo contra o seu irmão, deposite, deixa a oferenda ali e vai e reconcilia-te com o teu. Porque esse é o sacrifício que mais agrada a Deus. Então não adianta ficarmos com promessas, tudo aquilo. Se nós não fazemos o sacrifício que mais agrada a Deus, que é o reconciliar. Porque Deus nos colocou aqui um grande objetivo dessa criação da família universal. E com desavença nós não podemos criar isso. Tem também, né, o cisco e a trave no olho. E é interessante que quando a gente aponta, né, um dedo para alguém, tem 3 apontando para mim. Então, verificar muito isso. Se eu não estou falando do cisco no olho de alguém, e eu tenho uma trave no meu, ou seja, o erro maior está comigo e eu fico apontando um erro menor no meu irmão, na minha irmã. Então, nós precisamos parar e avaliar isso também. Não julgueis para serem julgados. Novamente, os dedos apontando.
Tomar muito cuidado nesse sentido. O que eu falo do outro, será que eu não faço? E às vezes faço pior? E por que ficar julgando os outros? Será que eu sou assim, tão supremo para julgar? Deus não julga. Aquela visão, não é, do tribunal não julga. Nós temos a nossa consciência. Nós temos esse papel de desenvolver essa nossa consciência. Fala do perdão das ofensas, da indulgência. Né? Eu preciso entender que o meu próximo tem os defeitos como eu tenho também, mas tem as virtudes. Então, trabalhar os meus olhos para descobrir as virtudes e não ficar falando dos defeitos. Mas, Paulo, é fácil? Não, não é fácil. Mas o mais gostoso de tudo isso, assim, que não é impossível nós trabalharmos nesse sentido. E que temos, sim, diversas dificuldades para perdoar. Temos. Mas nós temos como superar. Na hora que nós tivermos noção que somos imperfeitos, porque, como nós sabemos, fomos criados simples e ignorantes dentro dessa formação, mas o mal não se criou conosco, nós, às vezes, optamos diante da porta larga e da porta estreita, é a opção, às vezes, dentro da nossa jornada, pelo nosso livre-arbítrio, mas na hora que nós tivermos isso e entendermos que pelo fato de sermos assim, nós temos que melhorar, e não pelo fato de sermos ainda imperfeitos, né, eu tenho ali a desculpa perfeita também para isso. Não. Eu entendo que eu sou imperfeito, então eu preciso melhorar. E o grande problema também, para que a gente tenha essa dificuldade de perdoar, que nós somos os verdugos impiedosos. O que você quer dizer, Paulo? Eu quero dizer que nós, quando nós somos ofendidos, nós queremos ser a acusação, nós que vamos acusar. Nós nos colocamos até no lugar lá do advogado de defesa, então eu quero defender aquele que me acusou, mas eu não defendo porque ele me acusou, ele me ofendeu. Eu quero ser o juiz para julgar e eu quero ser o carrasco para aplicar a pena. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Muito, 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 muito. Refletir e entender mais uma vez. Assim como eu, o meu irmão, a minha irmã, está também num processo de evolução. Assim como eu quero que entenda que eu erro, que eu tropeço, que eu tenho os meus defeitos, as minhas falhas, também pedir para que eles, né, tenham essa mesma reciprocidade com eles. Eu tenho dificuldade, né, de me colocar no lugar do outro, a famosa empatia. Ah, mas se fosse ele, eu não faria isso. Não faria? Quando nós nos colocarmos no lugar do outro, eu tenho que colocar nas mesmas condições. Nas mesmas condições espiritual, intelectual, física, econômica, em todas as condições. E aí eu vou cometer o mesmo erro, com certeza. Então nós precisamos aprender a nos colocar no lugar do outro. Empatia, extremamente. Compreensão e tolerância. Ah, mas eu sou muito bom até a página 3. Na página 4, meu Deus do céu. Então, se você conseguiu chegar até a página 3, trabalhe para chegar na página 4. Chegou na 4, vai na 5, na 6, na 7, termina. Termina esse livro. Porque não tem como. Uma hora nós vamos ter que fazer isso. E quanto antes, melhor. Então, trabalhar essa tolerância dentro de nós, avaliar se realmente vale a pena. E não vale a pena discutir. Não vale a pena. Defeito nos outros, eu falei sobre isso, a falta de indulgência. Colocarmos como vítima, como nós gostamos disso. Como nós gostamos de nos colocar como vítima. Né? Então temos que trabalhar. Mas ele não deveria ter dito isso. Ele fez isso. Né? E daí, quando alguém pega e fala, mas você fez igual também. Não, no meu caso é diferente. No meu caso, foi porque. Não, é igual, igualzinho, igualzinho. Não tem diferença. Só que nós somos vítimas.
E aí eu preciso me colocar nesse sentido. Exercitar a prática do perdão. Citar uma frase que eu gosto também muito. O universo é harmonia e qualquer pensamento, palavra ou ação desarmônica produz um desajuste que terá que ser reparado mais cedo ou mais tarde. Não falei, mas pensou? É energia. É energia que se expande. Como nós sabemos, né? Deus, espírito e tudo mais, matéria, nas suas mais diversas formas. Então, pensamento é matéria, é uma energia que se expande. Temos que vigiar os nossos pensamentos, vigiar as nossas palavras, vigiar as nossas atitudes. Muitos nos observam. Então, temos que nos policiar nisso. E qualquer atitude dessa provoca uma desarmonia no universo. E nós, até exemplo, aqui atrás é um quebra-cabeça esse carro. Se faltar uma pecinha, o quebra-cabeça está incompleto. E nós fazemos parte desse grande quebra-cabeça criado por Deus. Então, quando eu provoco esse desajuste, o quebra-cabeça não está completo. E eu provoquei esse desajuste. Eu preciso lá reparar. Eu preciso lá e colocar essa pecinha no lugar. E depende única e exclusivamente de mim. Nosso Pai, Jesus, os emissários, o nosso Espírito Protetor, né, nosso anjinho da guarda, estará e está sempre disposto a nos ajudar. Mas depende única e exclusivamente de nós. E tem algumas coisas que nos sinalizam com relação a isso. Mágoas, culpa, ressentimento não são ruins se soubermos entender como alerta para todos nós. A menos que a gente tenha algum problema, né, psicológico, quando nós entramos em atrito, em debate, dói, machuca, fica aquele negócio machucando lá dentro. Isso é importante. Essa dor é extremamente importante. Preocupação se eu não sentir dor. Porque ela é um alerta para nos indicar, falar, ó, o caminho não foi correto. Mude, refaça isso, repare, bom, porque nós estamos aqui, né, não para pagar nada, é para reparar. Reparar algo que nós fizemos em outras encarnações ou nessa mesmo. É a grande oportunidade que o nosso Pai nos dá. Eu até brinco, nós, de sexta-feira, à noite, online também, nós fazemos o estudo, é aberto. Fica o convite para todos, GED Espiritismo Brasil, nós estamos estudando a família. E eu até fiz um comentário, né? Deus é a inteligência suprema que tem uma grande sacada que é a família. Então, a família é um grande exercício, é um grande laboratório para que a gente possa aprender e evoluir. Nós temos que aprender a perdoar a nós mesmos. Mas o perdão a nós mesmos resume em diversas etapas. E uma delas é aquela: entender que eu errei, corrigir esse erro, reparar esse erro que eu cometi e não cometer, voltar a cometer mais esse erro. Eu preciso ter isso, né? Trabalhar dentro de mim. Dentro dessa revisão, desses erros, rever os meus sentimentos e valores. O quanto vale a pena algumas coisas? Vale a pena, às vezes, entrar em atrito? Com quem quer que seja? Ah, mas aquela pessoa me irrita tanto, me incomoda tanto. Que bom, né? Que essa pessoa está na sua vida. Que bom. Às vezes, é a prova que nós pedimos. Também de uma forma, né, brincando, mas passando, né, um pouco de um pensamento, que no nosso planejamento reencarnatório, nós participamos mais ou menos de acordo com o nosso grau de evolução. E às vezes eu acho que nós chegamos lá e falamos assim, paciência pode mandar umas 10 provas que para mim, 10 não, manda 100. Pode mandar 100 provas que eu tiro de letra. A espiritualidade fala, não, você não vai conseguir. Pode mandar. Não, vou mandar uma. Uma? Pode mandar 50, vai. Vou mandar duas. Não. Então tá bom, vou mandar 3 provas, não se fala mais nisso.
Aí voltamos aqui. Na primeira prova de paciência, eu já fracasso. Então é um pouco nisso que a gente precisa rever esses sentimentos, esses valores, essa escala de valores, aquela história da página, né? Até a página 3, o quanto lá. Né? E, inclusive, na abertura, né, Marli? Tem um lugar que diz alguma coisa assim, né? Perdoar nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Tem algum lugar que diz alguma coisa nisso. Quantas vezes nós colocamos isso? A oração dominical, a oração que Jesus ensinou, a oração do Pai Nosso. Quantas vezes? Quantas vezes? Então, nós fazemos a prece e, às vezes, caímos. Então, relembrar, fixar que nós precisamos disso. Perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Então, preciso trabalhar dentro de mim esse perdão, que é recíproco. Bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão a misericórdia. E sempre que eu comentei, né? Jesus ensina a mesma coisa em mais de um momento. Pedro, quando Jesus pergunta a Pedro, né? Pedro, quantas vezes devemos perdoar? Resposta de Pedro, né? E 70 vezes 7. E lembrando que o perdão, pela lei judaica, é até 3 vezes. Perdoar o mesmo erro até 3 vezes. Pedro, aqui o Paulo de novo, né? Porque eu imagino, procuro, quando eu estou estudando ou lendo uma passagem do Antigo Testamento, eu procuro ir lá atrás, tentar imaginar a cena, né? Então, acho que na hora que Jesus falou para Pedro assim, Pedro, quantas vezes nós precisamos perdoar? Aí Pedro deve ter perguntado, bom, ali diz 3. Ah, vou pegar agora, marcar um ponto com Jesus, né? Vou falar o dobro mais um. Aí fala para Jesus, né? 70 vezes 7, mestre. E Jesus, né, está nos ensinando que não é 70 vezes 7, 490 vezes. Não, é 7 vezes 7, vezes 7, vezes 7, vezes 7, vezes 7. É um número impronunciável. Tem que fazer exponencial porque não tem como pronunciar. Então, infinitas vezes. Até que eu não tenha mais que perdoar. Por quê? Eu não vou mais me sentir ofendido. Se nós dermos uma olhadinha para trás, nós vamos chegar a essa conclusão. Tem coisas que antigamente nos ofendia e hoje em dia a gente nem liga para aquilo, fala, não, né, isso é pouco, deixa. Essa pessoa uma hora vai perceber que é tão pequeno isso que ela está brigando. Então nós temos que aprender nisso. Passagem da mulher adúltera é outro ensinamento que leva a mulher adúltera, é interessante que só leva a mulher, não leva o homem, e pergunta para Jesus o que nós devemos fazer com ela. Lembrando que na lei, a mulher adulta deveria ser lapidada, apedrejada até a morte. Se Jesus diz que é para cumprir a lei dos homens na época, está indo contra o ensinamento do Cristo. Se ele disse que é para perdoar e amar, ele estava indo contra a lei dos homens. E é o que eles estavam de olho em Jesus na época, procurando oportunidade. E quem faz o mestre, por isso que é o mestre, né? Ele olha, simplesmente abaixa e continua, né, abaixado ali. E alguns dizem que desenha, para mim ele está escrevendo no chão, ali na areia, e pergunto de novo, né? Mestre, que fiz? E ele responde, né? Atire a primeira pedra, aquele que nunca tiver pecado. E a descrição é que do mais velho para o mais novo, larga a pedra e vai saindo. O mais velho não necessariamente na idade cronológica, pode ser no espírito, porque a tendência do mais velho, às vezes, cometer o erro. Então, tem que entender, rever. E, na minha visão, Jesus estava escrevendo ali no chão os mandamentos. Não matarás, não roubarás, não adulterarás. Tipo, né, dizendo, olha, vocês não fizeram isso aqui? Então, se vocês não fizeram isso, atire a pedra.
Então, atire a primeira pedra que ele tiver cometido um erro desses aqui que eu estou elencando. E na hora que ele levanta e olha e fala, cadê aqueles que te acusaram, mulher? Vá e não peques mais. Sem acusar. Sem apontar o dedo. Jesus não julga. Por que nós devemos que julgar? Tem uma citação de Emmanuel no Caminho, Verdade e Vida, que diz assim, figuradamente, o espírito humano é um pescador dos valores evolutivos na escola regeneradora da Terra. A posição de cada qual é o barco. Em cada novo dia, o homem se levanta com sua rede de interesses. Estaremos lançando a nossa rede para a banda da direita? Lembrando a terceira aparição, que está aí no Evangelho de João, capítulo 21, quando Jesus, né, diz se eles pescaram, não. Então joga a rede do lado direito. Eles jogam e pegam lá uma quantidade de peixes lá. Isso é uma outra oportunidade, nós podemos falar um capítulo muito bonito, capítulo 21, a terceira aparição. Mas assim, para que lado nós estamos jogando essa rede? O que eu estou querendo pescar? Qual é o meu objetivo? Qual é o meu objetivo? Será que nós estamos atendendo, como Pedro e André atenderam o chamado de Jesus? Farei de ti pescadores de homem? Então, que a gente tenha esse entendimento. Esse é o grande chamado de Jesus. Porque esse trabalho do perdão vai nos evitar muito, mas muitas coisas no nosso processo reencarnatório e mesmo nessa reencarnação. E nesse mesmo capítulo 21, por isso que eu digo que ele é maravilhoso, capítulo 21, que é a terceira aparição de Jesus, Jesus está sentado com os seus discípulos, já desencarnado, já crucificado, mas ali Jesus, o Espírito de Jesus, e ele, de repente, ele vira para Pedro e fala assim, né? Pedro, tu me amas mais do que todas essas? E Pedro diz, né? Mestre, sim, eu te amo. E o que Jesus fala? Pedro, apacenta minhas ovelhas. Pedro, cuida das minhas ovelhas. Jesus, o pastor, nós ovelhas. Então, cuida do meu rebanho. Passa mais um pouquinho e Jesus responde, né? Perdão, pergunta, né? Pedro, tu me amas? Pela segunda vez. Pedro fala, sim, mestre, te amo. Assenta minhas ovelhas, Pedro. Conversa vai, conversa vem. Por isso que eu digo, eu fico imaginando ali o momento em volta da fogueira e Jesus pela terceira vez. Pedro, tu me amas? Eu calculo a fisionomia de Pedro naquele momento. Deve ter dito, falou, meu, já falei para ele duas vezes, ele perguntando agora pela terceira, e de repente Pedro para e responde, tu sabe todas as coisas, tu sabe que eu te amo. Então, e ele responde a Pedro, né? Cuida das minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Quantas vezes Jesus perguntou a Pedro, se ele amasse? 3 vezes. Quantas vezes Pedro negou Jesus? 3 vezes. Jesus precisou chamar todo mundo ali e falar, ó, pessoal, e coisa também, Jesus não estava ali perdoando porque não estava, nunca se sentiu ofendido, mas ele sabia que Pedro estava incomodado. E ele não precisou chamar todo mundo, ó, pessoal, o Pedro está incomodado por ter me negado, então vou mostrar para ele aqui que não tem nada. Tanto que eu estou deixando para ele a responsabilidade de cuidar do meu rebanho, cuidar de vocês. E interessante que, né, pela terceira vez, Pedro diz, né? Tu sabe todas as coisas. Assim, você está lendo dentro do meu coração. Você viu dentro de mim. Você leu o meu espírito. Tu sabe todas as coisas. E é isso que nós precisamos entender. Nós precisamos ter isso. Assim como Jesus galgou as esferas celestiais, nós também podemos chegar lá. Quando? Depende de cada um de nós. Eu não concorro com ninguém. Eu não estou concorrendo com nenhum de vocês. Meu caminhar só depende de mim. Eu preciso de vocês.
Assim como vocês precisam de mim, nós precisamos de todos. E nesse capítulo 21 também, em seguida, Jesus diz assim a Pedro: em verdade te digo que quando eras mais moço, Jesus falando para Pedro, tu te cingias, te vestias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outros te cingirá e te levará para onde não queres. Olha que exemplo maravilhoso, e eu vou utilizar essa expressão, mas para destacar, não de forma pejorativa, em um único versículo. 21, João 21, 18. O que Jesus está nos passando ali, falando para Pedro, mas serve para todos nós? Quando nós temos energia, que nós ainda conseguimos, né, eu escolho a veste. Pode ser a veste material ou a veste espiritual que eu vou ter. E eu escolho para onde eu vou. Fisicamente e o meu espírito também, aonde que eu vou. Pode chegar uma época que a dificuldade do meu corpo físico vai me impedir de fazer essas escolhas. E alguém pode pegar na minha mão e me levar onde eu não quero. Então, se eu tiver que praticar o perdão, que seja hoje. Não deixe para amanhã. Que eu não sei amanhã se eu ainda tenho essas condições de optar. E eu falo isso por uma pessoa que eu amei e amo muito, que tinha uma mágoa e caminhou com isso. E no final da vida ela tinha mágoa e não lembrava em detalhes de quem era, quem não era, mas ela continuava com aquela mágoa. Então, que a gente aprenda a dissolver isso. Perdão, em grego, deixar fluir. Mas o deixar fluir, mais uma vez, não é esquecer. Não é esquecer. Porque esse esquecer é diluir, é deixar embora, não ter ressentimento, é trabalhar nesse processo. E perdoar faz bem? Com certeza faz bem. Ela mostra que nós melhoramos. Nós conseguimos nessa escada, nesse processo evolutivo, um degrauzinho a mais. A gente brinca, né? O bônus hora, o tijolinho no céu, ou algo desse tipo. O importante é saber que isso me ajuda, e me ajuda muito. Perdão sincero, ele proporciona aquela felicidade, aquela paz de espírito, aquela tranquilidade. Ah, o outro não pode aceitar, Paulo. Isso é problema do outro. Quando nós construímos esse momento de desentendimento, duas correntes se ligam. Uma minha e o do outro. Quando eu pratico trabalho, perdão, eu rompo a minha. Se o outro não romper, é problema do outro. Ah, mas isso vai ficar atrapalhando o processo. Não. O teu papel você fez. Trabalhe para frente, para cima, sempre. Paulo, e no plano espiritual? Porque eu vou deixar lá para frente, lá para perdoar. Pode ser? Pode, pode. Nós vimos muito isso, né? No nosso lar, do André Luiz, acho que é Elisa, aquela moça que trabalhou na casa dele, que ele teve um relacionamento, né? Encontra depois, e ela perdoa. O perdão pode acontecer, mas para que deixar lá se podemos caminhar aqui? Jesus nos ensinou, reconcilia-te com o teu próximo enquanto está a caminho. Para que eu vou deixar chegar lá? Processo, né? Eu tenho uma desavença com alguém. Aí, esse alguém desencarna. Ele fica lá na erraticidade, esperando Paulo desencarnar para reencarnarem junto para reconciliar. Quer dizer, eu tive a desavença, eu prejudiquei essa pessoa aqui e ainda continuo segurando ela no plano espiritual para que ela não evolua por meu erro. Ela continua evoluindo, eu vou reparar isso de uma outra forma, não necessariamente com aquela pessoa. Por isso que é importante aqui. E hoje em dia nós não temos mais desculpa, né? Não temos. Com esse aparelho aqui, acabaram-se as desculpas. Acabaram-se as desculpas. Consigo falar com alguém, em qualquer lugar do mundo, por vídeo, se for o caso.
praticamente sem custo. Então, não temos mais desculpa. Ontem estava até conversando, ficar de olho no relógio aqui, com o meu irmão, e nós estávamos lembrando da época da Telesp, né? Que tinha a cabinezinha do telefone. Para fazer o interurbano, era como diz, é o parto da montanha. Né? Não era tão simples. Hoje a gente pega o telefone e fala com uma pessoa por vídeo do outro lado do mundo. As coisas mudaram. Então não tem porquê. E às vezes não preciso ligar, né, para alguém. Olha, eu queria pedir desculpa, perdão para você. Às vezes não. Às vezes falam, oh, estou com saudade de você, rapaz do céu. Fiquei pensando em você, quero te dar um abraço, quero te dar um beijo. Né? Vamos tomar um café, vamos bater um papo. Às vezes não precisa nem tocar no assunto. Lembra de Jesus? Pedro, tu me amas. Não precisou escancarar nada, ele sabia que aquilo estava fazendo mal para Pedro. E foi a forma dele falar, Pedro, rapaz, deixa para lá. Eu não tenho nada contra você, estou te confiando todo o meu rebanho. Olha como te amo. Olha como eu não tenho nada. Porque nós somos assim, tem algumas frases que eu trouxe aqui, até para que a gente reflita, né? Com relação ao perdão. Que eu já ouvi algumas, e acredito que algumas de vocês já ouviram também. Que diz assim uma delas. Eu perdoo, mas não quero saber dele mais. Quero saber mais dele. Isso não é perdão. Não quero mais nem saber da pessoa, não é perdão. Às vezes é difícil ter o convívio, mas saber dele, não. Eu preciso superar isso. Eu perdoo, mas não quero ver a cara dela nunca mais. Eu perdoo, mas ela tem que aceitar o meu perdão. Se você perdoa, se a pessoa vai aceitar ou não, é dela também. O perdão é de cada um, como a ofensa é de cada um. Faço o meu papel. Se o outro não fizer, é dele. Uma hora vai ter que fazer. Como eu digo, né? Deus chega uma hora em nós, ninguém fica para trás. E ninguém fica estacionado o tempo todo. Uma hora Deus chega e fala: vem, meu irmão, vem, meu filho, que você não vai ficar para trás. Eu perdoo, mas ele tem que mudar. A mudança não é dele, eu que preciso mudar. Eu perdoo, mas ele tem que fazer isso e aquilo. Define ainda o que tem que ser feito, o que o outro tem que fazer. Faço a minha parte. Eu perdoo, mas ela tem que me perdoar também. Eu perdoo, mas ele tem que me devolver o dinheiro. Condição financeira. Não é perdão. Eu perdoo, mas ele tem que vir aqui me pedir desculpas. Eu perdoo, mas tem que ser do meu jeito. E uma que é terrível, né? Eu perdoo, mas ele vai pagar por tudo que fez. Não é forma de perdoar. Não é forma. Perdão é de cada um. É próprio de quem evoluiu, próprio de quem aprendeu, próprio de quem está crescendo. Cada um de nós temos que trabalhar dentro de nós esse perdão. O auto-amor é essa busca do perdão. O auto-amor é dentro disso. Entender que isso é importante para mim. Trabalhar o perdão. E a gente vai trabalhando. Então, são várias fases para trabalhar no perdão. Primeiro, a negação, né? Que eu começo a negar. Né? Que não é isso, porque ele me ofendeu, né? Porque ele não deveria ter dito isso. Eu busco isso dentro dessa negação, dentro desse processo do perdão. Por isso que não é tão simples. A raiva, a ira que eu tenho, eu preciso superar isso. É uma das fases, deixar trabalhar isso, né? Fluindo, liberando isso. Barganha, que é um pouco das formas de perdões que eu acabei de ler. Né? Eu vou perdoar, mas teria que fazer isso, né? Não dá sozinho, eu só falar, não, ele também tem que vir aqui. Então, é uma das fases do perdão. Depressão, trabalhar esse sentimento dentro de mim, não deixar ele caminhar, porque é o mal que nós temos que fugir, trabalhar. Uma forma que nós, depois que trabalhamos dentro de todos nós, é procurar conversar com alguém. Mas converse com um amigo, não aquele que vai te dizer o que você quer ouvir.
Às vezes ele vai te dizer o que você não quer ouvir. Vá numa casa espírita, tem um atendimento fraterno. Converse no atendimento fraterno, mas esteja disposto a ouvir, a entender. Então, conversar ajuda muito nesse processo, ajuda muito nesse processo. Depois de tudo isso, nós vamos entrar no processo de aceitação. E aí nós vamos entendendo, né, o quanto é importante, o quanto nos faz bem. E, finalmente, na hora que eu tomar a decisão de perdoar, eu vou e simplesmente trabalho com perdão, deixando tudo aquilo para trás. A raiva, a barganha, a negação. Se a pessoa chegar na hora desse momento que você tomou a decisão de perdoar, a pessoa falar, você estava errado, tal. Por isso que eu estou aqui pedindo perdão para você. Mas você não deveria. Por isso que eu quero pedir perdão para você. Não entrar mais em confronto e discutir, porque eu já passei por todos esses processos para trás. E sempre reforço, né? Jesus nos ensina isso o tempo todo. Qual o grande pedido que Jesus fez para todos nós? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então eu preciso entender que o perdão faz bem. Que isso é importante. Que isso é o alto amor. Quando eu fizer isso, começar a praticar e melhorar, eu começo a aprender a amar o meu próximo. Porque aquilo que eu não desejo para mim, não desejo para o outro. Então eu vou desenvolvendo isso. No dia que eu aprender a amar o próximo como a mim mesmo, Jesus nos dá a missão, né? Amai vossos inimigos, fazei bem aos que te ofendem, orai pelos que vos maltratam. Pensei. Então, amar os vossos inimigos como a ti mesmo. É para frente que eu tenho que aprendendo isso? Sim. Mas vou ter que aprender isso, de uma forma ou de outra. Quando, principalmente, não me sentir mais ofendido. Se eu não me sinto ofendido, eu não tenho inimigos, eu não gosto dessa palavra, sabe? Né? Os desafetos eu não vou ter mais. E, finalmente, no Evangelho de João, de novo, o que Jesus diz? Amai-vos uns aos outros, como eu, o Cristo, vos amo. Então, nós temos uma longa jornada. Então, nós precisamos aprender, para chegar um dia a aprender a amar como Jesus nos ama, como Cristo nos ama. E, como eu disse, né, vocês também gostam muito de Paulo. Paulo, na sua carta aos Romanos, e que ele diz: porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Isso é extremamente importante, quando a gente começa a ter consciência dos nossos erros, dos nossos efeitos. Quando nós começamos a ter consciência disso, é um grande passo para a melhora. Por quê? Isso foi escrito na carta aos Romanos. Na carta. Só abrir um parênteses, né? Até esqueci. Mês de março, homenagem às mulheres. E essa carta dos Romanos, quem foi que levou essa carta? Foi uma mulher, Febe, para ver a importância da mulher dentro do Evangelho. Então, mais uma vez, Paulo, carta aos Gálatas, o que ele diz? Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, que a gente tenha consciência, como Paulo teve, que o bem que ele queria fazer, ele não conseguia, mais o mal ele fazia. Tendo consciência disso, ele foi mudando, 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 até que chegou no momento que Cristo vivia dentro dele, não mais ele. Cristo está dentro de cada um de nós. E Mahatma Gandhi tem uma frase que diz: o fraco nunca pode perdoar. Perdão é o atributo dos fortes. Sejamos fortes. E a grande dificuldade, no meu entendimento, para o perdão, é que nós achamos que perdoar é concordar com o erro. Não. Perdoar é acima disso. Eu necessariamente não preciso concordar com o erro. Perdoar é entender que nós precisamos trabalhar num processo de evolução. Amar o nosso próximo. Eliminar dentro de nós tudo que pode estar nos prejudicando. E um grande exemplo disso tudo é o próprio Cristo, que nos seus últimos momentos, no madeiro,
na cruz, envolto uma série de espíritos, esferas superiores. Ele chama um desses espíritos e diz a esse espírito: vá até Judas, que acabou de desencarnar. Judas Iscariote, que havia traído. Então, Jesus mostra, né, mais uma vez, que nós devemos fazer para perdoar. Deixo para vocês. Você quer ser feliz ou ter razão? Gratidão a todos por mais essa oportunidade.